É como se você tivesse tomado uma pancada tão forte que você perdeu até o rumo, da onde você vai na sua vida, né? Qual caminho seguir daqui por diante, porque... Olá, Sagitário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Então, se você tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário, talvez a leitura seja para você. É bom lembrar que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, conecte-se apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento. Se essa leitura estiver espelhada, adapte invertendo os papéis. Vamos às cartas para Sagitário. Sagitário já na mesa. Vou tirar 10 cartas aqui. Se você quiser marcar uma consulta de tarô comigo, uma consulta particular, veja no primeiro comentário fixado. Tem aí meu WhatsApp para que você faça o seu agendamento, tá certo? Mais 2 cartas para Sagitário nesse momento. Fundo do deck. A Lua. Olha, Sagitário abrindo com uma torre e uma lua no fundo do deck. Só cartas aqui que trazem situações de reestruturação, de indefinições. Vamos lá. Bom, a torre caindo é a reestruturação em si, né? O que cruza o caminho é a derrota. Então, existe uma sensação de perda. Algo aqui caiu por terra. Algo que trazia um sentido, que trazia uma segurança, uma garantia para Sagitário. No seu mental, a carta da indolência. É como se você tivesse tomado uma pancada tão forte que você perdeu até o rumo, da onde você vai na sua vida, né? Qual caminho seguir daqui por diante, porque emocionalmente essa torre passou que nem um rolo compressor por cima de você, Sagitário. Veio aqui no seu inconsciente o Príncipe de Espadas. Então, aqui é uma figura, é uma pessoa. Acredito realmente que seja o masculino trazendo essa perda de sentido, essa desestruturação. Existia alguma relação, um casamento. A carta dos amantes mostra o enlace. Pode ser no campo do trabalho, pode ser uma sociedade, sim. Pode ser a questão de uma amizade, uma afinidade. Existia uma relação bem estabelecida, mas esta relação caiu por terra, nos moldes como você conhecia. E esta figura aqui, como o Cavaleiro de Ouros, que mostra que é o homem do passado, e como sai também um príncipe no seu inconsciente, essa figura ainda mexe muito com você. Vamos ver em que âmbito é isso, porque não saíram cartas aqui falando do emocional. Mas tem somente aqui no mental, a indolência, né, mostrando um descontentamento, uma paralisia. Talvez você não saiba o que fazer nesta situação, como conduzir esta relação daqui para frente. Você sai como um mago, alguém que sempre tem muitas habilidades de fazer, de acontecer, de liderar, de mediar algo. Mas esta situação em especial você não está sabendo como conduzir. Tá? O domínio mostra ao seu redor uma briga, uma disputa entre dois lados. Talvez você esteja num atrito com esta figura, com esta pessoa
que antes era um aliado e agora se coloca como um oponente? Provavelmente, tá? Porque sai o domínio junto com a opressão. Tem alguma coisa que mudou de lado. Essa desestruturação mostra assim, é uma guinada, é como se mudasse da água para o vinho. Essa carta da opressão, exatamente, traz a opressão para o mago, porque o mago sabe sempre se sair bem nas situações, sempre conduzir, as asas nos pés mostram isso, né? Alguém que tem muitas habilidades e que se movimenta muito bem, mas a carta da opressão é como se você tivesse os pés e mãos amarrados neste tipo de situação que o tarô me mostrou como a carta da lua, então eu vou perguntar nas próximas cartas o esclarecimento. Fechou com o sol. São os opostos, né? O sol junto com a lua são dois lados da moeda. O que aconteceu nessa relação para que houvesse essa virada de chave, essa guinada, algum aliado que virou o oponente? Vamos ver o que o tarô fala sobre isso. Por que que algo se perdeu para Sagitário nesse momento aqui? Por que que o aliado se tornou oponente? Vamos ver. Pode ser uma questão financeira. Não sei se você tinha uma sociedade, algum cliente fixo, alguém que te trazia o aporte financeiro necessário, mas essa pessoa, como eu perguntei, por que que o aliado se tornou um oponente? Em algum momento a pessoa começou a olhar só para si. E essa questão financeira pesou. Pode ser uma questão da pessoa achar que estava dando demais, ou ela queria receber algo em troca, e isso trouxe uma interferência na relação. Provavelmente. O que mais sobre o aliado que se tornou oponente? Olha, isso pode ter acontecido, o aliado se tornar oponente, porque a pessoa não suportou ver o seu crescimento. Tá? A Rainha de Espadas é alguém que corta as relações, a Imperatriz está mostrando esta figura do empoderamento, e a Carta da Paz é como se a pessoa não tivesse condições de ter uma relação pacífica com você. Sabe aquelas relações, eu não sei se você já passou por isso, Sagitário, ou você que está vendo o vídeo. Enquanto você está por baixo, a pessoa está por perto. A pessoa te ajuda, a pessoa é solícita, se torna um aliado. A hora que você começa a crescer, a pessoa se afasta. Tá? Ela não consegue lidar com isso. Né? É como se tirasse a paz dela. É algo muito, às vezes, difícil da gente entender, né? Por que que alguém se afastou. Mas vem essa energia aqui. Enquanto você não tinha crescido, havia paz nessa relação. Mas depois que cresceu, com essa carta do empoderamento, o aliado se torna um oponente, alguém que se afasta. O que mais para Sagitário? Ó, aqui mostra, Sagitário, que você não deve se apegar a isso. Você deve seguir o seu caminho. Concretamente, você é uma pessoa que tem muita fé. Você empunha a espada para o alto. E a espiritualidade sempre coroa esta atitude. É a coroação da atitude dos corajosos, tá? Isso aqui é você indo em busca do sucesso. E o ajustamento mostra, nem todo mundo vai seguir esse caminho, tá? Então, agora ficou mais esclarecido para mim. Não era uma questão de um vínculo afetivo exatamente, como aparecia na primeira mesa, né? Você sentiu mais
esse afastamento, mas a outra pessoa não, porque era alguém que estava perto de você por algum interesse ou até mesmo para satisfação do ego. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, às vezes até pode ser um mecanismo aí inconsciente, que a pessoa tá ao lado de alguém que ela acha que está numa situação inferior, mais difícil, e consegue se estabelecer lá, mas de repente, quando a outra pessoa começa a crescer, a mostrar que é capaz, esse aliado se afasta, né? Não tinha um vínculo afetivo, mas é como se ela precisasse de plateia ou de uma autoafirmação, e agora que você tem o seu lugar, que você começa a crescer, esta pessoa não tem motivos mais para ficar ao seu lado. E exatamente a carta que tinha saído, que eu mostrei, a última carta do ajustamento, concluindo o raciocínio, é o ajustamento, é a justa medida, porque conforme você cresce, existe ali uma seleção também das pessoas que conseguem te acompanhar, quem são os amigos de verdade. Isso acaba sendo um processo natural, não existe nada de errado com relação a isso. Olha aí o corte, a disputa. Foi bom esse afastamento porque cortou essa disputa. É como se a pessoa quisesse um antagonismo, uma rivalidade em busca de uma vitória. É como se ela quisesse crescer em cima de você, de algum jeito aqui. O que mais para essa relação? Olha, esse corte, ele foi necessário porque você tem muito mais a ganhar sem essa pessoa ao seu lado, tá? Você realmente está no movimento aqui de prosperidade, abundância e também de prazer. Nem todo mundo consegue aplaudir o sucesso do outro. Isso é um fato. Aqui fala sobre os seus. Aqui fala sobre o seu templo e a sua casa. Você se resguardar. Você, inclusive... Desculpa que eu tô um pouco resfriada e minha voz tá falhando aqui. Você se resguardar, você cuidar do seu templo, que é a sua casa. Aqui é a sua casa material, mas também é o seu templo interior, tá? Você só deve dar a chave a quem realmente é de casa. E aqui o Príncipe de Ouros fala de um momento de muito trabalho. É você trabalhando como um touro aqui. Existe muito trabalho, existe muita conquista a ser realizada, como se você estivesse no movimento de arar a terra, para depois você jogar as suas sementes, para você plantar, para você conseguir colher aquilo tudo que você plantou nesse tempo. Qual o conselho da espiritualidade para Sagitário nessa relação? Olha, nem todos conseguem tolerar aqui a sua abertura, seu sucesso do lado material e emocional, por ser uma pessoa que agregue. Talvez você agregue outras pessoas, que você é aquela pessoa que sai arrebatando. Pode ser uma questão de carisma, inclusive, que você tem. E aí, tomar cuidado com a crueldade, tá? Que eu pedi aqui o conselho da espiritualidade. O seu caminho vai estar aberto na parte material, seu caminho vai estar aberto também na parte emocional, entrando dinheiro, agregando pessoas aí no seu caminho, e você deve ter cuidado com a crueldade, porque nem todos se satisfazem, nem todos têm o mesmo prazer de aplaudir. Às vezes a pessoa até te estende a mão no momento de fraqueza, como uma falsa caridade, né? Alguém que te ajuda, mas na verdade para se vangloriar. E quando você consegue se levantar sozinho, a pessoa não consegue te aplaudir, pelo contrário, olha só, ela se sente de alguma maneira até agredida pelo seu sucesso. A carta da dor. Aqui pede que você, inclusive, espiritualmente peça por essa pessoa. É uma dificuldade que ela tem, tá? Não vejo que ela é uma pessoa, mas é como se ela agisse assim por gatilhos que ela tem ali do passado, de outras relações.
É como se ela se sentisse preterida quando o outro aparece mais. Inclusive, se você puder pedir espiritualmente para que essa pessoa se ilumine, isso é ótimo. Porque tem sol para todo mundo. Olha, um novo começo. Existe recomeços. Então, existem sempre os recomeços, a possibilidade de ressignificar. Então, peça que ela esgote tudo aquilo de negativo que ela carrega. E assim você segue o seu caminho, cada um segue o seu caminho. Tá tudo certo, Sagitário. Não se preocupe com isso, tá certo? A gente não vai agradar todo mundo, não é mesmo? Então, é lidar com essa frustração. Não dá para agradar a tudo e a todos. E isso faz parte da vida. É um movimento natural. Simplesmente deixe ir e peça sempre que o melhor aconteça para você e para essa pessoa. Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho da espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.